Bem-vindos à Cozinha da Mensagem, o podcast que tem os bastidores do que a gente conversa para expor o texto no domingo na Comunidade da Vila. Estamos no meio de uma série, nem tão perfeitos assim. Arte boa, hein, Renatão? Parabéns, mano. Estamos aqui já com a arte. A gente começa a gravar tão antes que a arte não fica lá atrás, aí no meio a gente vai já chegando e tendo. Então a gente já está no nosso terceiro personagem e vamos apresentar a nossa bancada de um lado ao outro. Vitor Fontana, tudo bem? Tudo bom. Já pregou bastante sobre a Arca de Noé? A Arca de Noé é o dirigível, não voa, nem se pode flutuar. Toda essa... Caramba, velho. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma brincadeirinha aqui improvisada. Tá. Uma coisa da Arca de Noé que geralmente as pessoas não sabem. Uma coisa da Arca de Noé que geralmente da as pessoas história. não sabem é que existem outros mitos antes dela, mitos sumérios, acadianos, babilônicos, que têm a mesma história, basicamente. A acadiana é a mais próxima da bíblica. Ok. E aí, Simval, tudo bem? Tudo bem. Legal, você aqui. Alguma novidade, alguma curiosidade que você já viu da Arca de Noé que as pessoas geralmente não sabem? Não que a gente não saiba, mas uma pessoa, um cristão... A Arca de Noé flutuava, mas não era um navio. Não era do jeito que a gente desenha, vê uma os desenhos caixa, por aí, né? né? Era uma caixa que boiava, mas não era um navio. Pet, tudo bem, Pet? Tudo bom? Sabe alguma novidade? É de sacanagem que o Paulo Não, vai ser o manda, último. manda, é. Uma novidade... Não, mas eu tenho uma. Ah lá, tá todo quietinho, felizinho. Alguma novidade, ô Pet? Alguma coisa, uma curiosidade da Arca de Noé que geralmente as pessoas não sabem? Normalmente as pessoas não sabem o que é côvado, que é Côvado. Uma unidade de medida. unidade de medida. Então, 300 côvados são aproximadamente 135 metros. Será que é isso mesmo? Segundo a NVT. Ah, é? Ah, tá, Professor ok. Kirsch. Era isso que eu ia falar. Pô, Nazaré, As pessoas calma, não deixa eu apresentar primeiro. Eu vou lá. Estamos aqui no nosso canto, Paulo Nazaré, um músico, estudioso bíblico, um cara altamente... Alguma curiosidade, seu Paulo? As pessoas não costumam saber que a árvore de Noé não existiu. Brincadeira, Árvores? brincadeira. Árvore. Não, desculpa. Legal que não vai cortar, você A sabe. Arca de Noé não existiu. Mas isso é uma brincadeira. A gente não vai falar sobre isso aqui. Nós não vamos abordar Isso, isso. cara, sério que você vai trazer? Ele trouxe de graça. Ele trouxe essa de graça. Eu ouvi hoje aqui. Isso aqui é bastidor. Joga na conta dos outros. Joga na conta dos outros, você assume. Você assume. Ó, Deixa eu cozinha falar, da deixa eu- mensagem. Estou em choque. Se nós estamos na cozinha Peraí, da ô, Paulo, mensagem, Paulo, segura aí. tá na hora de viralizar esse programa aqui. Querendo falar umas barbaridades aqui? Não, gente, Uma é brincadeira. curiosidade Isso que é geralmente brincadeira. não se sabe Não é tem que um negócio do Matrix, que é a Arca de Noé? A Arca de Noé e o cesto que Moisés fica é a mesma palavra. E a gente tá ali sempre... Gente, então poderia ser então, quando o o cara cesto de Noé. Ou a Arca de Moisés. Ou seja, aquela perguntinha estúpida. Quantos animais tinha a Arca de Moisés? Aí o cara fala, não sei. Aí fala, não. porque a Arca era de Noé. Não, tem a Arca de Moisés também. E que nem a Arca da Aliança, no caso, é essa aí. E eles têm nas águas, e tem todo o processo igualzinho de morte. Tá tudo ligado, Tá gente. tudo ligado, é isso aí. Mas hoje nós estamos... Vamos primeiro falar de Hebreus. Hebreus, Tá. aqui, Pet, você chegou a ver a nosso segundo encontro aqui? Chegou a assistir ou não? Eu participei, né? Não sei se você lembra, participou, né? tá, mas... Então, um resumo... O que o autor de Hebreus está querendo com esse capítulo 11 sobre o Heróis da Fé e um pouco do nosso tema? Bom, nosso tema é Nem Tão Perfeitos, né? Desmistificando os heróis da fé. Porque acho que a gente que cresceu na igreja, vou dar meu exemplo, né? A gente sempre ouviu os heróis da fé como homens que a gente referenciava, ou olhar para esses heróis que estavam desde o Antigo Testamento como alguém que a gente deveria imitar. Mas o foco aqui é a fé, não a ação deles. Não foi o mérito deles, mas sim a fé em Deus que fez eles serem reconhecidos como heróis. Mais ou menos por aí? Isso, homens e mulheres. Homens e mulheres. Isso. E, rapidamente, Fontana, um pouquinho do contexto literário de Hebreus 11. De Hebreus 11, tá. Isso. Eu tô com a cabeça lá em Gênesis. Tá, não a gente é lá vai em chegar Gênesis. lá. Hein? Eu já ia... Aí me deu um bug aqui, desculpa. De Hebreus 11, tá. Quando a gente chega em Hebreus 11, o autor tá fazendo uma espécie de tour de force a respeito... Não, peraí.
Traduz. Que era rapidamente É francês? breve. É francês? É o Tour de Fala pra France. É o Tour de France. Então, com bicicleta lá. Tá, e- vamos lá. Hebreus 10 tem um requisito ali para você falar de fé muito forte, que é o seguinte: em Hebreus 10, o autor ele apresenta a noção de que a gente entra no Santo dos Santos, de que a gente é autorizado a entrar no Santo dos Santos por causa do sacrifício de Cristo. E isso é muito pesado, isso é algo que carrega uma intensidade muito grande. E então, o autor de Hebreus vai dizer, olha, deixa eu explicar um pouco melhor isso. Essa entrada que vocês podem fazer parte, ela é possibilitada por meio da fé. Isso não é nenhuma grande novidade. Acessar a presença de Deus, ter intimidade com Ele, sempre foi algo que se deu por meio da fé. Olha para a história no passado, que você vai ver que essa intimidade com Deus, essa proximidade de Deus, sempre se deu por meio da fé. Começa lá em Abel, passa por Enoque, agora nós vamos ver Noé. Por que eles estavam perto de Deus? Por uma questão de fé. E da mesma maneira, agora vocês em Cristo, quando são permitidos entrar no Santo dos Santos, é uma coisa pesada? Sim, é mais do que pesada, é miraculoso. E o ato de milagre, ele se dá por quê? Por meio desse instrumento chamado fé. Mas agora, posso completar? Pode. Foi ótimo. Mas agora o autor está trazendo que é de algo muito mais seguro, porque estamos entrando em Jesus, com Jesus, seria assim, por causa de Jesus. Então, eles não experimentaram a plenitude do que esses heróis da fé não experimentaram, porque ele vai falar isso, que eles ainda do que a igreja pode experimentar, o povo de Deus nesse momento aqui e a gente também. E aí a gente chega em Hebreus 11, 7. Pode ler pra gente, Pet? Pela fé, Noé construiu uma grande embarcação para salvar a sua família do dilúvio. Ele obedeceu a Deus, que o advertiu a respeito de coisas que nunca haviam acontecido. Pela fé, condenou o resto do mundo e recebeu a justiça que vem por meio da fé. Aqui tem duas pela fé, né? Essa palavrinha que ele tem como, vamos dizer assim, como gatilho de algo que ele vai trazer várias vezes, né? Esse pela fé, o autor vai trazer esse gatilho várias vezes, às vezes no mesmo personagem. Às vezes a gente vai gastar 1 ou 2 podcasts em cima dele, mas a gente está com uma com Moisés aqui. Mas ele fala duas pela fé. Primeira pela fé... Noé, duas com Noé. Com Noé. E primeiro pela fé ele fala sobre obediência, né? A gente fica pela fé, Noé obedeceu acreditando em uma coisa que Deus falou que ia acontecer, mas que não se via. Certo? Certo. E ele acaba salvando a sua família. Que existe ainda mais... para nós já é muito importante, mas é mais ainda quando a gente vê num contexto de patriarca, de preservação, ainda mais que a gente tem genealogias até Noé sobre uma promessa que foi feita a Adão e Eva. Então tem uma linha aí. E depois tem o segundo pela fé. Me ajuda aí. O que seria uma palavra-chave aqui nessa segunda que ele fala? Condenação e justiça. Condenou o mundo, né? E se tornou herdeiro da justiça. O que seria esse herdeiro da justiça, o Fontana? Isso é uma coisa curiosa, né? Porque no próprio texto de Gênesis, Noé é declarado justo, né? Tzadik. A ideia de justiça, tzadaká, e essa palavra tzadik, geralmente tem a ver com fidelidade dentro de uma aliança. Só que não tem aliança explícita aqui ainda, né? Não tem lei, não tem Torá. Então, que justiça é essa que Noé encontrou? Provavelmente o texto vai na direção parecida com a de Enoque, de uma caminhada próxima de Deus, entendendo quais são os desígnios de Deus e sendo fiel a esses desígnios, né? Como palmeirense, eu odeio ter que usar essa palavra, talvez eu preferisse usar leal do que usar fiel, né? Mas...
Mas a ideia de ser justificado, de ser considerado justo ali, provavelmente tem uma relação direta com a fidelidade de Noé em relação aos poucos juízos que Deus está fazendo ali, aos poucos desígnios que Deus está fazendo explícito, uma noção geral de não fazer aquilo que contraria as leis absolutamente mais naturais. Caim não precisava de uma lei para saber que matar Abel era ruim, que matar Abel era um problema. Não era necessário... Aliás, Paulo fala isso, né? Que não é necessário que haja uma lei para a gente saber que as coisas são boas ou ruins, né? Caim não precisava de uma lei para saber que matar Abel era uma coisa ruim. E nesse sentido, Noé tinha uma visão razoavelmente elevada de certo e de errado, mas sobretudo demonstrava fidelidade no momento em que tinha algum relacionamento com Deus. O texto de Gênesis parece antecipar, ao descrever Noé como tzadik, como justo, alguém que, ouvindo uma ordem completamente absurda e sem nenhum sentido, levar a cabo, porque é Deus que está falando. Na ordem de construir uma arca daquelas proporções, né? É um efeito da fé, né? E é a missão é efeito da não sei se a fé. turma lembra, mas no texto de Abel, fala que por ele ter sido aceito a oferta, Deus o considerou justo. Então já tem, mas essa ali é o autor de Hebreus colocando isso. Agora a gente vai para Gênesis. Posso falar uma coisa antes vai de ir ver para esse Gênesis? negócio de justo. Eu estava lendo o texto de Hebreus e me saltou aos olhos o versículo 3 para entender o versículo 7. Porque a gente ouve o versículo 7, Deus apareceu do nada, falou para Noé construir uma arca. Essa é a ideia que a gente tem. Mas quando a gente lê o versículo 3, ele explica melhor o que o autor de Hebreus acha que é fé. Ó. Pela fé entendemos que todo o universo foi formado... Pela fé entendemos que todo o universo foi formado pela palavra de Deus. Assim, o que se vê originou-se daquilo que não se vê. Eu acho que é uma chave importante para a gente entender onde está o versículo 7. Ele não está isolado. A fé é aquilo que a gente entende, mesmo sem saber plenamente, mas a natureza, existem indícios da ordem de Deus, mesmo que eu não tenha contato com a lei. E aí isso me faz acreditar na palavra que Deus traz para mim. Não sei se fez sentido, se eu conseguir me expressar bem. Eu diria o contrário. Eu acho que fez sentido, mas eu diria o contrário. Porque Deus falou que ia trazer juízo, vai haver juízo como criação. Você está entendendo? Então, assim, o autor de Hebreus está falando, pela fé, nós sabemos que antes de tudo que existe, que a gente vê, começou com a palavra. Ou seja, você pode ver, essa lógica pode ser, não tinha nada, ou as coisas eram um caos, e Deus falou, haja, ou separe, e aí as coisas vieram a existir. Mas, por outro lado, no caso aqui de Noé, Deus falou, eu vou trazer o dilúvio, eu vou trazer o juízo. É primeiro a palavra. E Noé fala, eu já ouvi, já entendi, que quando tem a palavra, as coisas acontecem logo depois. Sim, mas então é uma palavra, pela fé ele falou, isso vai acontecer, numa época que ninguém acreditava. Então é uma fé no passado e no futuro. Isso, mas não é uma fé sem sentido. Sem sentido. É isso que eu quero enfatizar aqui. Às vezes a gente fala, por que Noé acreditou em Deus? Existia um sentido aí. E aí o texto de Hebreus, quando eu li o versículo 3, aqui é o sentido. Mas é importante a gente também lembrar que a palavra vem antes da matéria, ou de a gente ver as coisas, ela é aplicada na criação, mas ela é aplicada na promessa. Uhum. Então ela é de coisas que vão acontecer, que a gente ainda não sabe, e que na maioria desses personagens é nisso que vai acontecer. Assim como nós acreditamos que a criação foi feita pela palavra, a partir da palavra eu vou caminhar em fé, porque eu sei que o meu Deus, ele faz acontecer. Uhum. Então ele tem essa coisa do passado e a coisa do futuro. Em Noé a gente está vendo diretamente, né? Falando assim, se a gente pode falar que a fé tem... Se a gente pode não, a gente pode afirmar que a fé tem efeito. A fé tem efeito direto sobre a gente. E o efeito da fé em Noé é missão. Nessa primeira parte do pela fé, o primeiro pela fé, né? No segundo pela fé é o resultado, né? O que ele se torna, né? Ele é reconhecido por, mas ali quando Deus fala com ele compreende um negócio que ainda era obscuro, né?
Então, sei lá, o que poderia se comparar com a gente ouvir uma coisa que a gente nunca viu, a gente não sabe que existe, Deus fala pra gente uma coisa e a gente tem que fazer baseado nisso que a gente... Eu acho que a nossa mente aqui, se alguém de nós recebe uma palavra dessa, me parece mais difícil de cumprir do que aconteceu ali, né? Porque teve um efeito dele ouvir Deus e cumprir a missão, e cumprir uma missão que era então lutando contra todos baseado numa palavra, né? Então a missão é cumprida. Vamos ler então o texto. A gente escolheu o começo do texto. É lógico que o texto é grande. Vai pegar o capítulo 6 de Gênesis, 7, 8 e até 9. E aí fecha a história de Noé e começa a mesa dos povos, né, as descendências aqui. Mas a gente vai pegar um pouquinho no capítulo 6, versículo de 9 a 22. Beleza. Vamos dar uma lida, é NVT, né? Uhum. Este é o relato de Noé e sua família. Noé era um homem justo, a única pessoa íntegra daquele tempo, e andava em comunhão com Deus. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Deus viu que a terra tinha se corrompido, estava cheia de violência. Deus observou a grande maldade no mundo, pois todos na terra haviam se corrompido. Assim, Deus disse a Noé: decidi acabar com todos os seres vivos, pois encheram a terra de violência. Sim, destruirei todos eles e também a terra. Construa uma grande embarcação, uma arca de madeira de cipreste, e cubra com betume por dentro e por fora, para que não entre água. Divida toda a parte interna em pisos e compartimentos. A arca deve ter 135 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura e 13 metros e meio de altura. Deixe uma abertura de 45 centímetros debaixo do teto, ao redor de toda a arca. Coloque uma porta lateral e construa 3 pisos na parte interna, inferior, médio e superior. Preste atenção. Em breve eu cobrirei a terra com um dilúvio que destruirá todos os seres vivos que respiram. Tudo que há na terra morrerá. Com você, porém, firmarei a minha aliança. Portanto, entre na arca com sua mulher, seus filhos e as mulheres deles. Leve na arca com você um casal de cada espécie de animal selvagem e doméstico, um macho e uma fêmea, para mantê-los com vida. Um casal de cada espécie de ave, de cada espécie de animal e de cada espécie de animal que rasteja pelo chão virá até você, para que os mantenha com vida. Cuide bem para que haja alimento suficiente para sua família e para todos os animais. E Noé fez tudo exatamente como Deus lhe havia ordenado. Legal. Agora, vamos pensar aqui no que o autor de Hebreus, quando estava ouvindo essa história, a gente vai pensar o que o autor de Hebreus está destacando dessa história sobre fé, sobre juízo e sobre herdar a justiça, né? Tudo mais. Uma das coisas que chama atenção, quero começar aqui, é interessante que quando a gente vai lendo até aqui, um pouco antes, geralmente os erros dos homens prejudicam a terra. Então, a gente viu que o sangue de Abel faz a terra clamar. Um pouco antes, o pecado de Adão e Eva faz da terra uma inimiga do homem, da produção ali, do jeito que vai fazer. Você vai vendo a terra sendo machucada e contaminada ao tempo. Mas o juízo que Deus vai proferir no texto que a gente fala, a terra está inclusa na condenação aqui agora. Então ele fala, a terra também se corrompeu, como se fosse um ser vivo. Um elemento aqui, olha, ela se corrompeu também e eu vou destruir todo ser que respira e a terra. Interessante, ele fala isso. Eu vou voltar ao dia 2, sabe? O dia 2, eu vou voltar às águas, sem terra. As águas do alto, aliás, eu vou voltar quase que ao dia 0, né? Ele vai fazer uma ordem decrescente, porque se no primeiro dia você tinha a luz das trevas, no segundo dia as águas do alto e as águas de baixo, ou quer dizer que antes era tudo uma coisa só, e depois você tem as águas dos montes, da terra seca.
Então parece que agora você dançou. Você vai ter que, eu vou ter que fazer vou lavar tudo. E aí é interessante que o homem era condenado por causa da terra. Agora, quem vai salvar a terra e todo ser é um homem. É um homem. Há uma mudança aqui de Salvador, de esperança. Então, é quase como a partir de agora a terra vai ser grata, mesmo o homem sendo culpado, o homem e os seres vivos estão fazendo justiça, agora há uma inversão. Não sei como é que vocês veem o texto aqui, mas é interessante. Eu estava prestando atenção enquanto o Pet lia, como a personagem Terra, ela está aqui o tempo todo. E ela faz parte dessa condenação aqui também. Talvez uma coisa que ajude nessa conexão com Caim e o sangue de Abel é que talvez a gente tenha a tendência de imaginar que a história de Caim e Abel, sendo uma história de assassinato, é uma história excepcional. Caim é a exceção. Tá? O que está acontecendo aqui é, na verdade, a percepção de que a história de Caim se tornou a regra. Tá? Então, você tem Caim, na sequência você tem Lameque, você tem a multiplicação da vingança e do acerto de contas. Todo aquele acerto de contas que o sangue que fala mais, que é o sangue de Jesus, ele diz, a conta está acertada. Nesse caso aqui, o sangue continua clamando. É em Lameque que a gente tem a expressão 70 vezes 7. É em Lameque que a gente Jesus tem... vai depois falar sobre perdão. Isso. É em Lameque que a gente tem a expressão 70 vezes 7 como vingança, né? Como vingança. Se Caim será vingado 7 vezes, eu serei vingado 70 vezes 7. Né? A ideia de Lameque aí. E você tem, de fato, uma multiplicação de vinganças até um momento de profunda violência e caos. E uma profunda violência e caos que não remete só à terra se contaminando com o sangue, mas com a terra se contaminando de tal forma que ela volte a ser torro-vavorro, que ela volte a ser sem forma e vazia. A ideia toda é o mal se proliferou de tal forma, a vingança ela se tornou de tal forma a regra e não a exceção, que a ordem estabelecida durante a criação, então lá na criação, nos dias da criação, a gente tem uma narrativa de ordem sendo imposta ao caos original, né? Aquela coisa disforme e vazia, você tem os dias da criação preenchendo e dando forma. O caos moral dos descendentes de Caim e de Lameque transforma essa situação de uma criação ordenada num caos tão grande que é como se a Terra precisasse de uma nova criação. É como se a Terra precisasse passar por um novo ordenamento. E então o juízo divino vem em forma de colocar ordem novamente colocar ordem novamente às coisas, colocar de novo as coisas em ordem. Essa não é o único episódio em que o mal moral se transforma numa desordem que faz a Terra retornar ao status pré-criacional. Jeremias também vê isso como profecia. É claro que Jeremias está sendo poético quando ele fala isso, né? Mas em Jeremias capítulo 4 a gente vê o profeta falando exatamente isso, que o problema de Judá é de tal ordem que ele vê a terra se desmanchando, a terra voltando a ser sem forma e vazia. É como se Deus, a cada dia da criação, olhava a terra e viu que era bom, né? E aqui é como se ele olhasse e viu que era a maldade, que viu que estava corrompido e perdido a forma, né? Tem uma coisa também, enquanto o Vitor falava, uma coisa que me vem é o problema de Adão e Eva, de Caim, né? E o que a gente vai vendo não é um problema dessa família, não é um problema dessas pessoas, é um problema da espécie. Isso proliferou de tal maneira que hoje, de vez em quando, a gente vê, né, de brincadeira, às vezes, né, e falta
e falta, né, de compreensão do texto, da gente falar, pô, mas a culpa foi deles, eu não estava lá, eu não fiz aquilo. Mas ali está se manifestando um problema meu, um problema da minha espécie, um problema do meu DNA. E quando o Vitor falou disso se, né, alastrando pelas gerações, me vem essa ideia, né? A gente tem que se incluir nisso com essa, né, consciência de que é um problema da gente. Uma coisa que um paralelo que está bem fora dessa lógica aqui. No budismo tem um ditado que diz, diante da desordem, o ditado é: calma, a desordem te chama para a ordem. Então, geralmente quando você fala, não estou entendendo nada, esse negócio aqui não está funcionando, é muito complicado, né? A gente chega no primeiro ano, no primeiro semestre de um curso, primeiro mês, você fala, é muita informação, eu não vou dar conta. Calma, essa desordem faz parte da ordem. Você vai entender que é isso aí que vai te levar para organizar tudo, né? E aqui a gente vê, né, nesses processos aqui no começo de Gênesis até aqui, a gente vê essa ordem e desordem indo e vindo, né? E vai ver outras vezes, né? Como o Marcos falou agora há pouco, vai ver outras vezes acontecendo, né? Para você ver como essa questão ela é de geração em geração, Jeremias, Jeremias 4, a partir do 23, é uma parada mais ou menos assim. Olha só aqui. Jeremias falando, ó, olhei para a terra e ela era sem forma e vazia. Para os céus e a sua luz tinha desaparecido. É a criação se desfazendo, né? Olhei para os montes e eles tremiam, todas as colinas oscilavam. Olhei e não havia mais gente. Todas as aves do céu tinham fugido em revoada. Olhei e a terra fértil era um deserto. Todas as suas cidades estavam em ruínas por causa do Senhor, por causa do fogo da sua ira. Ou seja, Deus aqui já não estava vindo com um juízo de águas, que ele tinha prometido que não faria de novo no dilúvio. Mas o que Jeremias está olhando, e aí ele diz, assim diz o Senhor, toda essa terra ficará devastada, embora eu não vá destruí-la completamente. Por causa disso, a terra ficará de luto. Então, se existe morte, se existe violência, e a terra clama por causa do sangue, esse sangue também clama por um período de luto da terra. Então, durante o Antigo Testamento, no desenvolvimento do Antigo Testamento, a ideia de que a violência provoca na criação um entristecer-se, um enlutar-se e uma revolta diante de como o ser humano lida com o presente de Deus, que é a própria criação, essa ideia ela vai aparecendo no Antigo Testamento como um todo. E essa sensação, esse clima é captado por Paulo de maneira brilhante quando ele diz que a terra aguarda, a criação aguarda pela revelação daqueles que não são desse jeito. A geme, né? Isso, a terra geme. E é interessante você falar de Jeremias porque ele é esse profeta, né? Que geme, né? Isso. Que geme, que chora. E na visão do Vale dos Ossos Secos é ele que fala e traz vida, né? Vamos até chegar nisso, mas eu acho que isso é então assim, a gente pode entender também que é uma coisa generalizada. Sabe quando a gente tem problemas, Simval, né? Na nossa sociedade, tipo Cracolândia, outras coisas que não, quando o cara vem tentar falar que resolve assim fica, cara, muito simplista, muito simplista, nem mais ou menos, nem tentando explicar não é tão claro, é muito mais difícil, é quase como assim, destrói tudo, começa de novo, se desse para fazer, não matar tudo, mas vamos começar de novo, não dá para ter. É mais ou menos a gente pulou aqui. Não aproveita esse alicerce, né? Não aproveita essa base. No caso da cozinha da mensagem, acho que dá para mencionar. Porque o que acontece? O israelita, quando ele olha para a história de Gênesis, ele olha para a própria história dele. E ele tem um padrão referencial na história dele que nós não temos. Então, o autor de Gênesis, ele não precisa muitas vezes ser explícito em relação ao que é esse desenvolvimento da crueldade, porque na cabeça do israelita aquilo já está claro, é implícito. Então, quando a gente olha aqui para Jeremias, que é o paralelo direto, esse paralelo de Jeremias 4, que é o paralelo direto com o clima pré-dilúvio, o clima pré-dilúvio é o clima pré-exílio.
Caos. De completo caos, de tudo de ruim que a violência pode trazer. Esse clima pré-exílio, a gente não tem como ocidentais marcado na nossa história ao olhar para trás. Esses caras têm. E aí, na pregação, talvez eu não trouxesse esse exemplo, mas para a cozinha eu acho que vale. O clima pré-exílio é um clima que, em Jeremias, se a gente for olhar para Lamentações, em especial o capítulo 4, versículo 10, isso fica visível. É um clima de cerco em Jerusalém, que provoca uma fome de tal ordem que mulheres de bom coração, Lamentações, capítulo 4, versículo 10, mulheres de bom coração cozinham os próprios filhos para não morrer de fome. Então, quando você chega num clima de caos dessa ordem, e isso é a Antiguidade Oriental, o Antigo Oriente Próximo é esse tipo de coisa, né? Quando você chega num ambiente de desordem dessa magnitude, resetar o sistema É uma questão de justiça. é uma questão de você não ser pego quase pela loucura. Aqui, quando você ler o livro de Lamentações de Jeremias e encontrar em Lamentações de Jeremias um profeta que, apesar de tudo isso que está rolando, ainda insiste em falar em esperança, a esperança só pode existir resetando o sistema. Porque, de outra maneira, é ser sugado pela insanidade. Você chegar numa situação tal qual essa que eu acabei de descrever, é uma situação de loucura. Não que nós não as tenhamos similares hoje em dia. Não temos similares, talvez no nosso contexto, dentro da cidade de São Paulo. Em outros contextos isso até acontece. E para você escapar do estresse pós-traumático, veja só, o soldado do exército vencedor vai para o lugar onde essas barbaridades acontecem e quando volta, ele não consegue se desfazer. Ele vai à loucura e ele tem PTSD, ele tem estresse pós-traumático por causa disso. Para você escapar disso, você imagina para a vítima, porque o soldado do exército vencedor que vai para lá, olha aquilo e fala e não consegue lidar com aquilo. Do ponto de vista da vítima, resta resetar o sistema. E isso é muito claro, por exemplo, quando a gente vai ver, por exemplo, você falou de Lameque. Lameque começa a cantar canções de como ele matou as pessoas. Ele já encontra com 2 mulheres, ali é uma referência já à poligamia, ao jeito que ele trata, ele escravizando as mulheres e tudo mais. E aí a gente vai para um texto que a gente não vai entrar aqui, que é quando os filhos dos deuses, dos Elohims, eles olham as filhas de Adão e a tomam, igualzinho, tem um paralelismo ali, junto com a história de Eva, olhando, sentiu atraído, toma com a mão para si. A mesma coisa agora ao contrário. Agora são esses filhos descendentes. Esses Nefilim. Pode ser. E aí pode ser líderes tribais, pode ser algo mais místico. Tem vários ali, daria um podcast legal sobre isso. Mas não é agora. Mas o que acontece é assim, o caos virou. E aí Deus fala, vou destruir tudo. E um texto antes que a gente não leu, um versículo antes, fala que a Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Antes de falar que ele era justo, parece que ele é justo porque o Senhor demonstrou benevolência. E aí, Deus chega para Noé e fala, Noé, eu vou destruir com o dilúvio. Eu vou simplesmente... É como assim, eles acreditavam muito nisso da água de cima contida e a águas debaixo da terra contida, como se fosse contida por Deus, e eu vou tirar minha mão. Eu vou tirar minha mão como se a mão de Deus estivesse segurando os buracos. Eu vou tirar. Isso é uma coisa interessante, eu acho que vale a pena a gente conversar um pouquinho sobre isso, que tem um pouco sobre... A gente tem a tendência de achar que se a gente não tocar, o equilíbrio vai voltar às coisas. Onde não tem ser humano, o equilíbrio vai voltar, ou se a gente não mexer, cada um ficar na sua, a paz acontece. Então a gente tem esse negócio assim, mano, você chega pros irmãos, cada um cuida da sua vida, cada um vai pro teu quarto, eu quero paz essa noite na minha casa. Aí você dá aquela bronca pros filhos, você vai entender, né, Paulo? Sim. Cada um vai pro seu quarto e você acha que assim, se cada um ficar na sua e não tiver uma ação aqui, a paz vai reinar. Isso não é ideia do Antigo Oriente Próximo, de Roma, de ninguém.
a paz... Isso não funciona, A paz nos romanos era um negócio muito interessante. A Pax Romana eu vou interferir e é quase que assim, só vai ter paz se tiver arma na cabeça de todo mundo para parar. Se eu tiro, o caos acontece. Mano, eu lembro de uma crítica feita, assim, só me veio à mente, assim, acho que tem um paralelo, aos missionários entre as tribos indígenas, e um pessoal dizendo, não, mas não tem que ir lá, tem que ir lá falar de Jesus. Os caras estão lá puros, se a gente vai, a gente estraga, deixa isso intocado. Mas aí você vê exemplo de outras tribos intocadas que não tinha missionário nenhum, que não tinha chegado ninguém ainda, mas os caras se prostituindo, os caras se drogando e tal. Então, assassinando crianças, assassinando mulheres. Exatamente. Então, o problema é muito mais enraizado do que a gente pode imaginar. Não existe essa natureza pura. Isso, essa Deixa pureza. só acabar inicial. o pensamento. Porque por isso que Jesus fala sobre o bem-aventurado vocês, os pacificadores. Ele está dizendo, é lógico, que ter não é a pacificador. mesma paz de Roma, mas ele está dizendo assim, peraí, para ter paz precisa ter intervenção o tempo todo. Porque a forma natural é caos e vazio. É isso. E é mais ou menos isso que Deus também está falando aqui no juízo. Eu vou parar, tirar minha mão para que o caos volte de vez e através, eu com você, Noé, A gente vai com o trazer ordem. a gente vai voltar a trazer uma ordem, intervir aqui de uma outra forma. Em relação a essa questão missionária, é óbvio que a gente tem um passado complicado para lidar, Vale a pena dizer. historicamente falando, Tem porque você tem desde genocídios e assassinatos Sim. na história missionária cristã, né? E em outros casos, os missionários são aqueles que protegem as populações nativas desses genocídios, desses assassinatos. Sim. Mas E sem querer leva doença e mata. sem querer leva doença e mata, ou às vezes consegue proteger a vida, mas não consegue proteger a cultura. Então você vai, de repente, numa tribo que é toda colorida, aquelas roupas maravilhosas, e você tem o cara de terno no Vestido, domingo, 35 graus, cara, poxa vida, que coisa. E você tem o exemplo de bons missionários que levam em conta uma boa antropologia missionária, etc, etc. No que diz respeito a essas questões tribais, eu sempre gosto de lembrar, já que somos presbiterianos, do excelente exemplo da primeira Fala por você, missionária. não pelo Simval. Uma parte, nem todos, né? Desculpa, Simval é a nossa minoria representada aqui. Mas ele concorda com o que você E o vai Pet falar. tá mais ou menos. Ele tá indo, mas tudo bem. Mas a nossa primeira missionária mulher na Igreja da Escócia, na Igreja Presbiteriana original lá na Escócia, chamada Mary Slessor, que ela vai para a Nigéria. E ela vai para a Nigéria num período vitoriano, assim, num período de domínio britânico na África, que é tudo de ruim que o Reino Unido pode proporcionar no ambiente não apenas africano, mas no africano também. Ela vai como missionária escocesa, e ir como missionária da Igreja da Escócia e ir como agente do governo é meio que paralelo, porque é meio que isso mesmo que o cara tá indo lá fazer. E, cara, os nigerianos de hoje, do passado, e se você for para lá, tem até hoje, tem estátua dessa mulher. Por causa dos benefícios que ela trouxe, das guerras que ela, uma mulher sozinha, impediu. Por causa do infanticídio de gêmeos que ela convenceu as tribos a deixar de praticar. A história final dela, que é um negócio assim fascinante na minha opinião, a biografia da Mary Slessor é um negócio fora de série, mas a Igreja da Escócia, como boa missionária, ela era muito ruim de relatório. E Aí, Paulo. Tá vendo? ela era como boa missionária, ela era muito ruim de relatório. E ela fica doente numa tribo afastada, já mais velha, ela fica doente numa tribo afastada, e as notícias de que ela ficou doente chegam até o pessoal que cuida de missionário lá na Escócia. Então, você imagina o tempo que navio para chegar lá, um negócio terrível para notícia chegar. Né? E chega uma hora que os caras falam, chega, traz essa mulher de volta. Não tem mais jeito, porque ela já desafiou a gente tanto, ela não manda relatório, agora está doente, tem que cuidar dela, como é que faz? E mandam
uns homens buscá-la lá na tribo, que ela estava doente e tal. E ela se recusa a ir embora, até uma hora que os caras convencem. Quando convencem a véia a sair da tribo, missionário é osso duro, né? A gente que já lidou com alguns missionários está lembrando de alguns casos, né? Estou, sim. Aí, a hora que convence a mulher a sair, ela já está realmente bem debilitada. E ela sai da tribo, indo para o litoral da Nigéria, para ir embora de barco, numa noite chuvosa. E no comboio dela, na caravana dela, chegam alguém com a notícia: olha, Mary, a tribo tal e a tribo tal vão entrar em guerra amanhã por causa de um carregamento de rum que está chegando. Porque o Reino Unido chegava com a missão, chegava com o evangelho, mas chegava também com o carregamento de rum. Percebe? Lógico. Bem Reino Unido. Ainda bem que o Steve... E aí o que acontece? Não, mas ele deve saber disso. Ele sabe. Ele não vai passar o pano. Não passa pano. E aí, a Mary Slessor fala: pode parar o comboio que nós vamos para onde está esse carregamento de rum agora. Ela falou? Ela. E aí, ela vai em direção ao carregamento de rum. Tem que fechar Noé aqui, mas vamos As tribos estão... Não, segura, porque É eu não contaria... o Rum que vai fazer o link. Segura, porque eu não contaria se não fosse bom. Tá bom. Não, Ela, acredito. velhinha, doente, noite chuvosa, vai em direção ao carregamento de rum. Quando ela chega onde está o carregamento de rum, as duas tribos já estão posicionadas para batalhar. Ela vira para os dois chefes e fala: vocês não vão batalhar coisa nenhuma porque esse rum é meu. Ela pega a capa de chuva dela, joga a capa de chuva em cima do carregamento de rum. Ela toma o carregamento de rum pro comboio dela. Ela gostava de um rum, hein? Tinha que gostar muito. E duas tribos inteiras olham para aquela mulher e falam: tá bom. Aquela velhinha, doente, no meio da chuva, no poder do Espírito. Mano. Que impede uma guerra. Nos poderes do Espírito. Ainda bem que você falou, cara, isso tudo. Porque é quando Deus intervém através dos que Ele escolhe, e os que Ele escolhe não são os perfeitos, é isso aí. os heróis no nosso padrão de herói, a coisa funciona. As coisas mudam. E pouco tempo depois disso ela faleceu. Faleceu na Escócia coisa de meses depois. Foi o grande último ato. Que lindo, cara. Noela, o nome dela. Mas esse é o meu... era esse o ponto que eu queria trazer. A questão ali, isso é fé. Isso é fé. É uma intrepidez que vem de fé. De uma mulher que é ruim de relatório. Pô! Vou até agora sempre lembrar dela nos relatórios dos plantadores. Né? Mas que, cara... Legal. Deus foi misericordioso com Mary Slessor e então ela andou com Deus e foi considerada justa. Não deveria ser tão difícil pra gente isso teologicamente. Agora, eu tenho a impressão que às vezes a gente olha demais para a formulação teológica e pouco para Bíblia viva. Falando conosco do nosso lado nessas. Porque o Simval aqui lembrou de não sei se de meia dúzia, mas de algumas Marys. A expressão de face do Simval aqui, enquanto eu estava contando a história, era de quem está lembrando. Putz, eu sei do que você está falando porque eu já vi isso acontecer. O negócio que o Paulo falou, acho interessante. No versículo 2 do capítulo 7, a gente não chegou a ler lá, ele fala o seguinte, aqui assim: leve com você 7 casais de cada espécie de animal puro, macho e fêmea, e um casal de cada espécie de animal impuro, macho e fêmea. Então é interessante que Deus ele chega e fala o seguinte: Moisés, além de tudo que você vai levar os casais para a gente poder ter a garantia da descendência, do sêmen, leve 7 casais de animal puro. E é muito interessante no final, o autor não fala, mas ele vai narrando, dando dica. E Deus está lá, aconteceu, deu, entre aspas, tudo certo, como Deus tinha previsto. E a gente geralmente lê o primeiro ato de Moisés, que é um sacrifício a Deus, como algo bom. Nossa, que homem justo, bacana. Por ter sobrevivido, ele já faz um sacrifício. Mas é interessante, primeiro, que Deus já prevê
Deus já fala, leva um pouco mais de animal puro, porque se você matar, já pensou, matou, foi bem o dinossauro que foi sacrificado logo depois. E aí ele entrou em extinção. Já pensou? O animal que logo que saiu, o dinossauro entrou em extinção, a gente não teria os cordeiros hoje. Não teria... E aí ele pegou e faz ele já tem umas 7 espécies de animais puros para poder, já em caso de alguma emergência, poder fazer o seu sacrifício. E aí, logo que dá o sacrifício, o texto é muito claro que fala que Deus se arrependeu de ter destruído, né? A gente fica muito no se arrependeu, né, nessa expressão, mas é quase como assim, Deus fala, acabou de sair a única família que eu escolhi, ela ainda precisa fazer sacrifício. Ela ainda precisa sacrificar. E aí tem a declaração, e Deus falou que nunca mais ia destruir dessa forma a humanidade. Então então antes de começar a revelar o caos que está ali na família, porque, de novo, o autor segura para contar o caos da família já no final da história. Depois a gente vai ver que a história do Éden se repete. Existe um homem no jardim pegando de um fruto e aquilo lá vai dar tudo errado ali daquele fruto e tudo mais. E a tenda, e tem nudez, tem todas as palavrinhas que estão lá se repetem de uma outra forma. Existe alguém saindo amaldiçoado, saindo alguém... E tudo acontece ali. Mas você vai ver, de novo, esse negócio de uma pessoa, ela entra e ela não é suficiente. Então, existem muitos símbolos aqui nessa história. Existe o número 40 que se repete, e 40 é uma mudança drástica que vai haver, cercada por morte. O tempo todo, quando aparece o número 40 na Bíblia hebraica, você sabe que vai acontecer alguma coisa na história, cercada por morte, que tem que tomar uma decisão forte. Você tem... os pares aqui também, muito simbólico. Você tem essa construção desse lugar. Os 7 casais de animais puros. Os 7 casais de animais puros. Você tem muitas coisas aqui que a gente poderia até... Simbólicas, né? Simbólicas que estão... Tem uma simbologia que a gente passa geralmente despercebido, que é o nome de Noé. O nome de Noé significa alívio. Então também está por trás disso, né? Que Deus mandou Noé alívio da terra, né? Alívio descanso da terra, né? Fim da dor, né? Então isso também é a gente está aí olhando para ele, então tem bastante significado nos nomes no Antigo Testamento, que é aplicado à identidade de quem está fazendo e da missão que ele vai cumprir, né? Tem o pombo. Eu acho que tem uma ligação muito forte. Por que os autores dos evangelhos falam que o Espírito desceu como pombo sobre Jesus? Eu acho que esse pombo ali de uma nova criação, existe esperança, existe um negócio logo depois das águas, e Jesus, ao ser batizado, tem um símbolo aqui, que existe um hiperlink trazendo sobre uma nova criação. Renasceu, né? Um renascer. O pombo, ele vai né? A pomba volta dando a noção de que renasceu vida, né? De que a vida brotou novamente. A vida brotou. É lindo. Agora, um dos maiores símbolos, eu não sei se é o que a gente vai fechar aqui, eu estou aberto a ter outros fechamentos, é fazendo um paralelo com Jeremias. É aqui que você começa uma das maiores ideias de ressurreição. A ressurreição, ela começa em Moisés, em Noé. Essa nova esperança. A criação, ela precisa... Para ter o novo céu e nova terra, precisa descriar tudo até as trevas. E aí você sempre vai ver o sol escurecendo, na cruz o sol escurece, você vai ver, não haverá mais sol, você vai ver essa luz. O penúltima praga do Egito é a escuridão. Antes da morte do primogênito, que é a última. Então você tem a escuridão na hora 3 da cruz e a morte do primogênito. Então você tem assim, começa esse paralelo de descriar tudo, zerar, é quase como o alívio, ou trazendo aquele negócio, cara, isso aqui precisa voltar. E aí a volta, não como alguém que sobreviveu, mas a volta como um renascimento de tudo renascendo. Por isso que quando Jeremias está relendo essa história e recontando do ponto de vista dele, do exílio que vai acontecer, ele ainda fala, olha para esses ossos secos, e profetiza, como se fosse o vento do Espírito, faz ser recriado, porque vai ser recriado.
Existe quando não tem, quando tá tudo descriado, vai acontecer isso, vai ser devastado a minha cidade, mas existe a ressurreição. Então eu acho que aqui essa história que começa a falar de ressurreição, de esperança, de vida, dos animais voltando e sendo repovoando a terra. E ela aponta que para ser refeito, eu preciso ser desfeito. Isso é muito forte, né? Tem muitos paralelos. O já e ainda não, ele está também o tempo todo sendo sinalizado, né? Porque eu estou provendo um recomeço. Mas esse recomeço, presta atenção nele porque ele está sinalizando algo que um dia virá definitivamente. Mas ainda não é, né? O recomeço suficiente. É muito lindo, cara. Quando a gente olhar o nosso caos aqui na humanidade e olhar a esperança que é em Jesus, né? O que a gente está vivendo, né? Essa mensagem e essa realidade de transformação que a gente está vivendo. Olha para esse... Quando o Vitor estava contando... Isso é um refrão dessa canção, né, cara, da história. Quando o Vitor está contando a história dessa missionária, e a gente lembrar das pessoas que são como um Noé na vida da gente, esse alívio. Que você está perto dessa pessoa que ela de fato está ali como um representante daquilo que a gente chama de fruto do Espírito, ou de traço de caráter, ou qualquer nome que você quiser dar, que você reconhece a justiça nessa pessoa. Que essa pessoa renova a sua energia, renova a sua fé, a sua esperança. Meia hora com essa pessoa é uma energia para uma semana. E aí isso que a gente quer viver numa comunidade de fé. A gente quer juntar essas pessoas, porque a gente está o dia todo lidando com a maldade da humanidade, né? Esse é um convite maravilhoso do autor de Hebreus. É essa ousadia miraculosa de adentrar no Santo dos Santos. É um convite de pessoas como eu, com os pecados que eu sei que eu tenho, com o escuro da minha alma, poder saber que Deus faz um novo alvorecer, uma nova luz, uma ressurreição, que permite com que, mesmo eu sendo quem eu sou, eu possa ser essa pessoa na vida de alguém. Isso. E isso é milagre, isso é um adentrar no Santo dos Santos que só a fé proporciona. Que não existe evento natural que permita que eu me torne essa pessoa. Não existe algo natural do Vitor que faça com que eu possa ser essa pessoa que energiza alguém. Mas o fato de termos testemunhos e conhecermos pessoas que fazem isso por nós nos mostra que Deus está lá fazendo e que Deus pode fazer em nós também por outros. Isso é miraculoso, isso é de uma ousadia tremenda, e isso carrega assim muito peso, e isso faz com que seja necessário que o autor de Hebreus chegue e fale assim: vamos conversar sobre pessoas de fé que viveram desse jeito. Porque vocês também podem ser assim. No texto de Reis, quando Elias vai confrontar o rei Acabe, ele começa dizendo assim: tão certo como tem Deus no céu, vai parar de chover. Daí a pergunta no trabalho que eu estava fazendo nesse texto, tempos atrás, é: o que tem em você que evidencia a certeza que tem Deus no céu? E aí, quando a gente está lendo aqui em Noé, no senso de missão, e nessa missionária que a gente ouviu agora, e quantas pessoas no nosso convívio que você fala: tem Deus no céu, olha essa pessoa. Tem Deus no céu, olha o que a gente está vivendo aqui, olha o que a gente pode ser um na vida do outro, olha o que a gente, como, pensando, né, agora, olha, tão certo como tem Deus no céu, existe a comunidade da Vila, na forma como ela se manifesta nos seus ministérios. E não é só a comunidade da Vila, né? A gente pode falar de nossos colegas, pastores, amigos, de tantas igrejas que a gente vê fazendo a mesma coisa, que pode dizer... A igreja de Jesus presente, né? Que pode mostrar esse fato de que tem Deus no céu, de que tem alívio chegando, para quem está sofrendo as piores dores ou as piores crises, com medo de sair de casa, no pânico, né? Ou com a angústia de não ter nenhuma esperança, e uma oração simples, ou quem sabe ouvir esse podcast, ou ouvir uma das mensagens da gente, chega como um alívio, como outras figuras do Antigo Testamento, como a água na terra seca, como alívio no deserto, né? A música que a gente canta, né? E é interessante que essa ressurreição, que a Bíblia vai narrar de várias formas, né? Eu até falei no começo, é uma ressurreição do bebê
Moisés também, que acontece. É uma ressurreição que ele tem ali, uma nova chance que ele tem dentro da casa do faraó, ou uma adoção. Você vai ver várias vezes esse tipo de quase ou morte ou quase morte, e aí um recomeço. Ou depois do exílio. Você tem depois de uma luta, ou Jacó ganhando um novo significado. Então você tem muito disso. Mas ele é interessante, porque a história... O Hebreus pega essa marca, porque ele quer falar de Jesus. Mas a história... E é triste ver que o dilúvio de Noé não foi na arca. O dilúvio de Noé não foi na arca. Foi a história depois que A história vem. que veio depois, né? O dilúvio na vida. Era na vida. Ali, cara, de que adianta se salvar a família e ter que amaldiçoar um dos filhos? E independente do que aconteceu naquela tenda, existe algo muito terrível que aconteceu. E aí a gente fala, caramba, e é isso. Deus se arrepende de destruir, mas daqui a pouco fala, cara, isso aí vai dar ruim de novo. E dá ruim. É assim, o texto vai assim. Chega a ser rápido demais. Você mal teve todo esse sofrimento, esse juízo para deletar, e já parece que já tem que deletar de novo. E é muito louco, né, cara, a gente parar para pensar que Deus não está sendo pego de surpresa por isso, né? Os termos usados às vezes podem dar para a gente essa ideia. Poxa, ele se arrependeu, ele não sabia o que ele estava fazendo. Mas eu vejo a graça misericordiosa dele contando essa história para a gente, a história das nossas vidas, da necessidade do recomeço o tempo todo ao longo da história. Exemplos e mais exemplos, referências e mais referências. Esse se arrependeu de um jeito que ele foi pego de surpresa, né? Isso, é. O texto não quer dizer isso. Esse é um texto de que Deus está fazendo pontos e contrapontos e fala, caramba, isso aqui realmente... Ele está ensinando que a gente. Pena. Tá sofrendo junto. Isso. E essa é uma das coisas mais maravilhosas de relacionar tudo isso com a ideia de ressurreição. Que mostra para nós, tanto no texto aí, por meio do arrependimento, quanto na história da crucificação e da ressurreição, um Deus que poderia permanecer alheio à ideia de dor, poderia permanecer alheio a qualquer coisa que ele pudesse dizer, que pena. Deus é Deus. Na sua plenitude, ele poderia escolher apenas aquilo que é agradável. Mas ele escolhe conhecer a dor como o ser humano conhece. Ele escolhe conhecer o sofrimento como o ser humano conhece. Ele escolhe o sofrimento físico da cruz como nem todo ser humano chega a conhecer aquele sofrimento. E é um Deus que, nessas escolhas, ele se faz solidário ao nosso caos. E é assim que ele se revela pra gente, né, na nossa linguagem, como um Deus que ama. Perfeito. Senão nós não... A gente não compreenderia, cara, que ele é um Deus que ama. Exatamente. A história de Jesus é a história de Noé oposta. A história de Jesus é, eu vou ser o único que vai ficar do lado de fora da arca, para que todos possam entrar. Eu vou dar o meu lugar para todo mundo. Cara, você é o justo, eu te coloco dentro desse lugar seguro. E Jesus fala, Pai, deixa esse lugar pela minha família, para o meu povo. Eu fico do lado de fora, o Senhor fecha a porta, e eu gostaria, mas faça a sua vontade. E quando eu bater na porta, não abre mais. E ele vai. Isso é incrível, isso que tá aí. E ele, depois de 3 dias, abrem-se as portas e não vai viver o dilúvio já foi. E aí a gente tem esse tempo. Tem de volta. Quando abre a arca, ela não está no monte, ela está no Éden, no paraíso. E a gente está lá dentro. A ressurreição já acontece hoje na nova realidade. Então a história de Noé é a história que a gente precisa. A história de Jesus é a história do verdadeiro Noé que a gente precisa. Do justo que decidiu ficar do lado de fora da arca para salvar a sua família. Só que a família não era dele, ele nos adota como filhos de Deus. Eu acho que essa história aqui, cara, o autor de Hebreus tinha razão, cara. É Noé, é o herói, mas não tão perfeito assim, mas ele aponta, cara. A gente precisa de um Noé melhor. E graças a Deus por Jesus. Se você gosta do nosso papo, não deixe de deixar o seu comentário. Se você está ouvindo no Spotify, recomenda para alguém, no YouTube, deixa sua curtida, compartilha. E a gente se vê no domingo ou no próximo podcast Cozinha da Mensagem. Se vê. Tchau.